Bom dia, meu irmão, na nossa manhã com Deus. Hoje, segunda-feira, começamos mais uma semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos sustentado, nos ajudado nesses dias difíceis no qual nós estamos vivendo. Hoje, como todos os dias, vamos clamar pelo nosso país. E um país que já está chegando a quase 300 mil pessoas que morreram por causa da Covid. Ontem morreu mais um pastor da Igreja do Nazareno, no distrito São Paulo, lá de Atibaia. Então, nós vamos orar pela família da Igreja do Nazareno de Atibaia. Semana passada faleceu o pastor Hugo, no distrito Centro-Oeste, lá em Brasília, que nós oramos já para Deus consolar os familiares. Também morreu, você viu pela televisão, o cantor irmão Lázaro, que agora está vivenciando aquilo que cantava, né? A sua vida era do mestre, o seu caminho era do mestre, e agora ele é totalmente do mestre, e como ele dizia, ele vai morar no céu e hoje está lá, porque o céu é um lugar real. O céu não é uma metáfora, o céu não é uma ilustração, o céu não é um simbolismo, o céu não é apenas uma filosofia ou uma doutrina. O céu é um lugar real, que nós cremos que um dia iremos para lá também. Então, vamos estar juntos, não é? Meu bom dia a meu amigo Severino. Meu bom dia ao Charles, saudade Charles, bom dia para o meu amigo Charles, minha saudade dele também. Bom dia aqui para o Nenel, bom dia aqui para a Márcia, bom dia aqui para o Minias Coelho, meu amigo Minias Coelho também. Bom dia, meu querido Minias, não é? É isso aí, Minias, aquele bom dia robusto, aquele bom dia, não é? De quem acredita que o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é a nossa força. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Lucas, e vamos falar, Edson, que chegou agora, vamos falar também da oração da petição, a oração do qual nós pedimos a Deus coisas que precisamos, necessitamos. Vamos falar da oração da petição e também de Lucas capítulo 7. E você sabe, nós vamos terminar com a oração da intercessão, intercedendo por aquilo que você deseja. E para isso, você pode dar um clique agora, dê um clique no balãozinho de interrogação aí, você aperta esse balão de interrogação e escreva o seu pedido de oração, que eu estarei orando agora. Também você pode divulgar a nossa Manhã com Deus. Como é que eu posso divulgar a nossa Manhã com Deus? Aperte aí a seta, tem uma seta aí no seu celular, quando você entra no Instagram. Quando você está me vendo, você aperta essa seta e vai abrir seus contatos, e você possa divulgar para pelo menos 5 contatos, você possa transmitir, passar para as pessoas aqui a nossa Manhã com Deus. Mas a pessoa talvez não queira, é muito cedo, não importa, pelo menos ela vai saber que existe a Manhã com Deus que você está divulgando todos os dias, amém? Então, vamos lá, né? A Eva também, bom dia, Eva, Deus te abençoe de uma forma especial, meu amigo pastor Joel, a Rita, graças a Deus por mais um dia, verdade, Rita. Vamos ler junto? Hoje eu deixei a minha Bíblia, que normalmente eu leio, então vou ler a minha Bíblia que está no meu escritório, que é a Bíblia da versão mais conhecida, que é aquela versão atualizada. Então é aquela é mais antiga, mas talvez seja a Bíblia até que você acompanha, que é a mais conhecida, que a maioria das pessoas possui, que diz o seguinte: tendo Jesus
Concluído todas suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com a instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que faça isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isto, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra para que o meu rapaz seja curado, porque também sou homem, sujeito às autoridades e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquive e, parando os que conduziam, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Sentou-se, e o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Jesus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que eu estava por vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para lhe perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide anunciai a João o que viste e ouviste: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar de mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? O que vestiste bem, que vive no luxo e assiste os palácios dos reis? Sim, o que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante a tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu
e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. Pois, compararei os homens da presente geração e as que são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam um para os outros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aqui um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher, na cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com ungüentos. E, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijando os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem sabia qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para beber. Entrei na sua casa e não deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meu bom dia para a Leônia, para o Bruno, para o Alessandro, para a Anjinha e todos os outros que estão aqui, o Rogério, Marlúcia e outros. Esse texto longo, esse capítulo longo de Lucas, mas eu não vou entrar exatamente numa história, são várias histórias desse capítulo, desde a história de João Batista, a sua dúvida, não é, quando estava preso, se Jesus seria ele o Messias ou viria outro, e Jesus responde aquela dúvida de forma extraordinária, desde essa história da mulher que vai ungir os pés de Jesus com um perfume e vai enxugar com seus cabelos, começando a clamar e reconhecer o seu senhorio, essa mulher que era taxada pela sociedade como pecadora. Mas eu quero usar esse texto em sintonia com a oração que nós queremos falar hoje, a oração da petição. A oração da petição é a oração que nós só pedimos algo para Deus. Existem pessoas que se acham espirituais demais e dizem que numa oração eu não peço nada, eu só agradeço. Você talvez já falou isso alguma vez. Eu, certamente. Também
Tem aquelas pessoas que dizem que espiritualidade é essa que só pede. Mas Jesus nunca nos condenou de ficar pedindo. Pelo contrário, ele nos incentiva a pedir. Qual é o pai que não quer presentear o seu filho com o melhor? Eu quero presentear meus filhos com o melhor que está ao meu alcance. A diferença minha com Deus é que tudo está ao alcance de Deus e nem tudo está ao meu alcance. A intenção, o problema não está na petição ou nos seus pedidos. A intenção está na motivação dos seus pedidos. E aqui que está a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade está qual é a motivação que leva você a pedir algo para Deus. Primeiro vou começar com duas motivações erradas. A primeira motivação, melhor dizendo, errada, que você pode fazer para os seus pedidos é achar que Deus tem obrigação de realizá-los. Que Deus não é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Você transforma Deus em o gênio da lâmpada, a lâmpada de Aladim, ou você transforma Deus em seu servo, que tem que fazer tudo aquilo que você quer, no tempo que você quer e do jeito que você quer. Quando a nossa motivação de pedir a Deus é achar que esse Deus precisa responder às minhas orações, e tem muitas pessoas que perdem a fé, se é que já teve a verdadeira fé, perde a vontade de seguir a Cristo ou orar, porque Deus não respondeu às suas orações, que Deus é esse que nunca respondeu minha oração, que Deus é esse que deixa eu passar pela situação difícil do qual eu me encontro. Esse tipo de pessoa que tem essa motivação, quando ora pedindo algo a Deus, essa pessoa não tem a espiritualidade certa, correta, muito pelo contrário. Mas muito, muito pelo contrário. A segunda motivação errada é quando eu só vou atrás de Deus quando eu quero pedir algo, quando eu preciso de algo. Quando eu preciso de algo, eu vou atrás de Deus. Quando a situação está feia, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou orar. Quando a situação aperta, lá estou eu, de joelhos. Esse tipo de pessoa não cria nenhum tipo de relacionamento com Deus. A base do seu relacionamento com Deus é eu quero, me dá. Ele nunca está pronto a se entregar, a Ele fazer algo, a se dispor, a ser instrumento de Deus. Ou seja, Deus tem que fazer algo para Ele, mas Ele não faz nada para o reino de Deus. Este tipo de pessoa que pede nas suas orações, e eu lamento dizer que a maioria das pessoas que se dizem crentes, eles só buscam a Deus quando as coisas apertam. Agora, qual é a motivação certa para pedir algo a Deus? É quando você pede porque você é dependente dele. Todos os dias eu peço algo a Deus. Todos os dias eu tento agradecer por algo a Deus. Mas eu não posso achar que eu não tenho que pedir. Por quê? Porque eu sou dependente de Deus. Eu sou completamente dependente do Senhor. Por isso, Jesus nos ensina a pedir, dar-se-vos-á. Veja que Jesus, no seu ministério, nesse capítulo que nós lemos, quantas pessoas ele curou. Veja que foi através das curas que ele confirmou aos discípulos de João que ele era o Messias. Os discípulos de João chegaram até Jesus. Olha, João nos perguntou, é tu mesmo que nós esperamos? Ou vai chegar outro? E o que Jesus fez? Respondeu? Deu um sermão? Não. Imediatamente Jesus começou a curar pessoas. A Bíblia diz que ele começa a curar cegos, curar coxos, aleijados.
ressuscitar mortos. E depois de fazer um número enorme de milagres extraordinários, ele olha para os discípulos de João e diz: diga isto para João. Diga o que vocês viram. Cegos enxergaram. Aleijados estão andando. Surdos estão escutando. Pessoas endemoniadas estão sendo libertas. E até mortos estão ressuscitando. Mostre e fale isso para ele. Porque ele vai ver que sou eu que cheguei. Eu sou o Messias. Não precisa vir outro. Como ele não falou para eles: olha, manda João aceitar pela fé. Ele reconheceu a dúvida de João e a situação que se encontrava João, e que ele fez milagres. Também nesse capítulo nós lemos que Jesus estava passando um cortejo de uma viúva que estava chorando pelo seu único filho, morto. Jesus para o cortejo e ressuscita aquele jovem e entrega nas mãos da sua mãe. Um milagre extraordinário. Você imagina o que foi isso? Você parar um cortejo, parar um funeral, parar um sepultamento, orar, ressuscitar a pessoa, um filho único de uma viúva que não tinha mais ninguém nesse mundo, entregar nas mãos dela o seu filho agora que ressuscitou. É um negócio extraordinário. Jesus fez muitos milagres porque as pessoas pediram. Jesus também quer fazer um milagre na sua vida. Jesus não tem problema em você só pedir. O problema de Jesus é em qual é a sua motivação. Quando você está pedindo por quê? Porque você acha que Deus, ele tem algum tipo de compromisso em realizar o seu desejo? É um gênio da lâmpada? Em vez de ser Aladim, é você? É a lâmpada do Severino? É a lâmpada do João? É a lâmpada da Maria? Não. Ou será que você está pedindo algo para Jesus porque simplesmente as coisas estão apertando na sua vida? Está difícil. Peça a Deus porque você é dependente dele. Peça o pão de cada dia, porque tudo que você tem não é um simples fruto do seu trabalho. É fruto do trabalho de Jesus na sua vida, que o ajuda a dar o seu sustento. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, o ar que eu respiro, tudo é dado por Deus, e ai de mim sem Ele. Por isso eu peço, porque sou dependente dele. E vamos terminar pedindo, fazendo a oração da intercessão. É diferente a intercessão com petição. Por que a intercessão estou orando pelos outros? Quando eu estou fazendo essa oração da petição, eu estou orando por mim. Estou fazendo os meus pedidos. Mas agora eu vou fazer o pedido da intercessão. Vamos orar pela irmã da Anjinha, a Marise, que está com Covid, todos que estão nessa situação. Vamos orar pela nação, como diz o Edson. Vamos orar pela família do Severino, da Lena. Vamos orar por todos os pastores, ministério, igreja. Vamos orar pela Lena, a saúde dela, pela recuperação de todos. Vamos agradecer pela recuperação do Isaac. Vamos agradecer pela recuperação do Severino. E vamos também pedir a Deus para Deus consolar a igreja no Nazareno de Atibaia, em São Paulo, que perdeu um pastor da equipe pastoral nesses dias de Covid. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos estar na Tua presença, Senhor. E queremos colocar diante de Ti essas pessoas que estão enfermas, doentes por causa da Covid. E certamente, Pai amado, além da doença física, eles estão, Pai amado, sofrendo uma pressão psicológica, porque não é fácil ter uma doença do que você olha na televisão e tantas pessoas estão morrendo por causa dela.
Não é fácil saber que você tem uma doença e você vê que naquele dia mais de 2.000 pessoas morreram por causa dela. Isso cria uma desesperança. Isso cria, Pai amado, uma pressão emocional enorme. Mas mesmo com tudo isto, que o Senhor possa sustentar essa pessoa. Ó Deus, obrigado porque o Senhor curou o Severino. Obrigado porque o Senhor curou Isaac. Colocamos aqui a irmã Conceição, Pai amado, que também está sofrendo das consequências da Covid. Ela está tendo pneumonia, que o Senhor possa dando um toque de cura na vida dela, Pai. Oramos pela família, Pai, de cada um de nós aqui. Oramos, Pai amado, pelo filho da irmã Clara. Oramos, Pai amado, para que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Jesus, a Lena, abençoando nossa nação, Pai. Ó Deus, nos abrevie desta dor que estamos passando nessa pandemia. Proteja os seus, Pai amado, e tire de nós esse espírito de doença que está, Pai amado, sobre nossa nação, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, Pai, a igreja do Nazareno de Atibaia, que perdeu aqui agora um pastor da sua equipe, Pai amado. Console os familiares, console os amigos, console o pastor Carlos nessa hora, pastor da igreja. Ó Deus, queremos colocar a família do irmão Lázaro também, Pai, que vê, Pai amado, essa perda enorme para a sua família e também para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. De tantos outros que faleceram, Pai amado, por causa da Covid, console seus familiares, Pai. Console, Pai, cada um deles. Proteja a tua igreja, os pastores, os nossos membros, as minhas ovelhas. Vai protegendo cada um deles nesses dias difíceis, Pai. Nos dê uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de proteção. Derrame a tua graça, Pai amado, na vida de cada um de nós. Abençoe a Rita e a sua família, Pai amado. Abençoe cada um que está aqui conectado comigo, Pai, nessa live. Derrama a tua graça. Abençoe aquele que está também vendo a reprise agora, Pai amado, através do YouTube. Derrame a tua graça na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe e que você possa nos acompanhar. Eu quero que você faça agora, nem sempre eu vou lembrar, mas eu quero que você também leia a Bíblia, o Velho Testamento, e termine a Bíblia junto comigo no final do ano. Olha, hoje nós estamos em Deuteronômio, capítulo 28, vamos ler do 28 ao 30. Então, se você não está lendo todos os dias junto conosco, você pode começar em Deuteronômio 28 ao 30, são 3 capítulos por dia, além do capítulo que nós lemos aqui. Você quer a apostila dessa semana? Olha, está já no grupo do Telegram. Entra no grupo do Telegram da nossa igreja e baixe a apostila desta semana, onde nós falamos sobre o capítulo, falamos da oração do qual nós estamos estudando hoje, que é a petição. Também falamos do capítulo que você tem que ler lá no Velho Testamento. Está tudo lá na lição de hoje, que está na apostila dessa semana, que você pode baixar, é simplesinho, lá no nosso grupo do Telegram. Não esqueça de divulgar. Que tal você fazer uma selfie, né? Clica aí agora, que eu estou tentando me preparar, e coloca nas suas redes sociais a nossa Manhã com Deus, convidando pessoas. Eu também vou tentar aqui, espero que eu não faça besteira. Ok, eu já tentei também colocar. Amém? Bom dia a todos e uma semana na presença do Senhor. Tchau.